Gente, eu tô muito animada pra estreia desse programa. E você tá ansiosa? Fala a verdade. Eu tô muito ansiosa. E você, João? Eu não consegui dormir de ontem pra jogar as olheiras aqui. Ah, mas a Maria, nossa amiga, ligou. Ela tá lá nos Estados Unidos, não vai poder estar aqui, mas ela tá lá pegando várias novidades pra gente, mas ela vai acompanhar pela internet. Que delícia, né? E você, Gi, como é que você tá? Eu sou veterana, né? Tô tranquila, tô tão tranquila que eu comi meu inteiro aqui. Pouco Acabei ansiosa. de bater um baldão de brigadeiro, aí já fiz meus mantras pra dar uma relaxada. E adiantou? Não. Peraí, e aí? Cadê o Leblon, cara? Não, ele prometeu que ele não ia atrasar. Ele prometeu. Ele deve tá? estar vindo de patinete. Ele tá. Ele tá de com patinete, mas certeza. ele falou que ele não ia atrasar. De novo, cara, de novo. Esperando o Leblon ali, eu vou pegar uma pipoca. Aproveita que o Gia não tá aqui, senão ele ia comer toda a pipoca. É verdade. Comilão, né? Vai. Olha a pipoquinha! Boa! Pra não falar que eu não faço. Fala, minha turminha! Cheguei na hora, né? Eu falei que você ia chegar. Apesar daquele incrível patinete, cheguei na hora, pontual. E aí, Ó, tá eu animado, falei, Leblon? eu te defendi, eu falei que você não ia atrasar. Exato. Deu Essa teu temporada nome. agora tá muito, mas muito bacana. Não dá pra chegar atrasado, né? Eu não ia dar uma dessas. E eu tô no horário? Eu sabia, meu Já bem. tá começando, vai começar. Seguinte, passa isso pra cá, novato. É o seguinte, turminha. Vai começar Exatamente. a segunda temporada do Cultura Design. Olha lá, ó. Começamos o programa Cultura e Design com um documentário Processos Criativos no Design, com o incrível arquiteto e designer Greg Busquet na Triptych. A inspiração da cidade ela é múltipla. Acho que quando começamos um escritório, a gente começou na Vila Madalena, que de uma forma engraçada hoje é um bairro que mudou muito. Como europeu, a gente não tinha essa percepção do tempo da arquitetura e da mudança urbanística. E foi flagrante de ver que em 5 ou 10 anos a Vila Madalena mudou. A gente se instalou lá em 2002 e a gente já tem quase uma fala de vovô, sabe? Antigamente tinha um restaurante aqui, um bar, etc. E tem prédios, a gente participou, aliás, dessa mudança. A gente se mudou depois no Jardim Europa e depois de um tempo a gente se deu conta que a gente tinha esquecido um pouquinho a importância justamente da inserção do arquiteto dentro da problemática urbanística. Está muito bem lá, está bonito, tem jardins, está lindo, está seguro, mas a gente sentia falta talvez desse confronto com a cidade em movimento. E a mudança no centro foi justamente essa pesquisa e essa vontade mesmo de se confrontar a uma mudança perpetual da cidade e de ser atores também dessa mudança. O centro, infelizmente, ele foi muito degradado, ninguém se interessou mais e teve um movimento, alguns anos atrás, de reconquista, seja dos artistas, alguns arquitetos, bares, etc. Então, além de estar presente nessa mudança, de participar ativamente com a nossa presença também, a gente queria esse confronto, sair dos bairros mais luxuosos, não que é um problema, mas se reconfrontar, sabe? Acho que o papel um pouquinho do arquiteto de ser ligado a esse tipo de problemática. O caos urbano ele é essencial justamente para se reconectar com as realidades socioeconômicas, políticas, e ele fertil no sentido que ele te incentiva a fazer sempre melhor. Acho que o nosso papel de arquiteto também é integrar esses dados sociais como providenciar para o ser humano um meio ambiente melhor. O processo de trabalho é uma coisa muito complexa, difícil, que o arquiteto procura uma vida inteira quase, porque a gente tem um pouquinho o mesmo problema do artista da página branca que assusta, a gente tem um novo projeto, e daí como que a gente vai fazer para criar uma arquitetura? Então, a definição da arquitetura é um exercício que não
que não vou participar, que acho que não tem definição final. Mas se a gente vê a etimologia da palavra som, da arquitetura, ela é composta de duas palavras antigas em latim, arte e técnica. Isso que forma a arquitetura. E acho que ela é muito interessante quando você começa a ver essa dicotomia de arte e técnica, que são duas palavras antinômicas. Tem uma que é tudo o sonho, a poesia, quase o fútil, sabe? A coisa que não precisa, mas que precisa para viver, porque ela vai te encher a alma de coisas belas. E a outra que é a técnica, como resolver um problema técnico. Tenho um problema, tenho que construir uma máquina para resolver esse problema. E o casamento dos dois parece impossível, mas é justamente a resultante do entendimento dos dois. Para me expressar melhor, mais ou menos, a gente pode ser visto como artista ou como engenheiros. A gente queria realmente, eu quero e acho que tem um lugar no meio, que é justamente essa convivência do pragmatismo, porque temos que saber que a arquitetura, além de ser um exercício artístico, é uma resolução financeira, é um empreendimento, como construir hoje de uma forma mais responsável, com menos impacto de carbono, como incluir alguns meios construtivos que protejam um pouquinho o nosso planeta, como ter uma mistura social um pouquinho mais forte, mais pensada, como integrar a luz, o meio ambiente e a vegetalização também dos prédios, como hoje a gente sabe tem mais de 50% da população que convive dentro de centros urbanos. Como que o campo vai chegar até nós? Acho que hoje a grande problemática é de não se expandir sobre o campo, mas sim deixar ele entrar dentro da cidade. Enfim, são vários pensamentos, ideias mais globais, mas quase internacionais. Acho que são pensamentos que pode incluir justamente um posicionamento internacional, no sentido que é para todo mundo, é para a humanidade, e ter um pensamento local. Então, temos esse processo que vai começar com a análise do terreno, os dados do contexto. Depois, a gente tem uma análise do pedido, se é um prédio, é uma casa, é um hospital, uma moradia, para ter um caderno para respeitar as regras e começar a esculpir isso nos moldes legais. Tem planos diretores, tem investimentos financeiros, então tem que enquadrar essa resultante que a gente vai estar dentro desses dados. E pouco a pouco, com muitos workshops, a gente gosta de implicar os seus clientes para começar a ter muitos caminhos diferentes que vão pouco a pouco se afinar e achar a finalidade certa. Por isso que todos os nossos projetos não tem uma assinatura, se quiser. É a resultante desses dados processados que vai extrair uma resposta. E essa resposta vem dos dados, não vem do desenho. Então, cada prédio é diferente um do outro. Ele não tem essa assinatura de design, talvez, mas é isso que faz que cada um é único. O Greg, ele é sócio fundador com 3 sócios da Triptych, que chegou no Brasil em 2000, no Rio de Janeiro, que vivenciou um choque cultural imenso, não por conta das diferenças culturais, mas sim do encontro com uma natureza exuberante, que é Rio, uma cidade maravilhosa. Greg, como que é o seu processo de trabalho? Então, acho que o Greg e nós 3 começamos a escrever uma história diferente, trazendo um repertório mais internacional. 20 anos depois, quem é o Greg no meio de tudo isso? O Greg talvez é mais brasileiro que francês, com certeza. Tenho filhos aqui, a minha história é aqui e a gente conseguiu talvez em 20 anos assim implantar dentro do cenário de arquitetura brasileiro de uma maneira sucedida, vamos falar assim. Conta pra gente sobre a sua trajetória. O que te inspirou e te formou como arquiteto? Eu queria ser astronauta, piloto.
mas tinha óculos, não dava. Eu adorava a arte, adorava desenhar, adorava museu e adorava a ciência, os inventores, sabe? Tudo esse lado da pesquisa. E um belo dia foi um flash assim, mas a arquitetura é isso, a junção desses dois mundos. Vou poder desenhar e ser ao mesmo tempo técnico. E desde então fiquei muito focado para conseguir justamente ir o mais rápido possível até uma faculdade de arquitetura, fugir um pouquinho da minha cidade pequena, ir em Paris, Belas Artes e começar essa vida. Fala, Jean! A gente está aqui em Joinville, terra de gente bonita. E para quê? Para o momento do design. Oh, que legal, hein, Leblon? Mas primeiro eu queria agradecer a Giovana. Giovana, pode ficar tranquila que você vai estar muito bem representada aqui no momento do design. Mas seguinte, ô Leblon, até agora eu não sei o que a gente está fazendo aqui. Eu conto para você, meu caro galã. A gente vai conhecer o processo de produção das torneiras. Opa, agora eu gostei. Não vai pensando que são torneiras comuns, não. São produtos com muito design e tecnologia. Você não faz ideia. Ficou curioso? Muito. Quer saber? Vamos? Chega aí. Leblon, olha que legal, isso aqui é a peça bruta. Essa aqui é a mesma peça, Jean, depois de lixada pelo robô. Muita tecnologia. Ele pega do seu robô, leva até a lixa e entrega desse jeito aqui, ó. Caraca, hein? Muita diferença. E depois tem outro processo ainda, que já já vou te contar. Leblon, você sabia que essa estrutura aqui é gigante, 100% brasileira, é um purificador de ar? Isso aqui? Isso aqui. O purificador de ar? Deixa eu ver se eu entendi. Todo o ar produzido aqui na fábrica, né, que é usado no processo, entra nessa máquina, é tratado, purificado, liberado na atmosfera e depois é reutilizado no processo? Leblon, você sabe o que isso quer dizer? Ei, sustentabilidade. Nós temos um desafio, que é levar a sustentabilidade para as pessoas sem que elas precisem abrir mão do conforto e do design. Com um olhar sempre muito atento ao mundo, nós percebemos que as coisas estavam mudando, mas que a nossa relação com as pessoas ainda continuava de uma forma muito atual. E é assim que nós dedicamos o nosso dia a dia no desenvolvimento de produtos e nos serviços para o consumidor. O design e a tecnologia sempre foram pilares muito importantes. E nós, dentro dessa visão, começamos a observar o trabalho de diversos arquitetos e designers e vimos, junto com o pessoal da Triptych, uma oportunidade de levar algo bastante inovador para o mercado. No momento onde a gente fala de pandemia, sobre lavar as mãos, sobre cuidar da saúde, a Docol está novamente, pioneira, trazendo solução para a vida das pessoas. Essa aqui é a peça lixada. Aqui ela já avançou um pouquinho, já está aplicado polimento. O processo é longo. Nossa, dá muita diferença, não dá? Olha que bonito. Olha aqui, que bonito, ó. Leblon, essa eu quero saber, você que disse que é um mestre do Você Sabia. Obrigado. Quero saber como que essas torneiras são coloridas. Meu caro Jean, você está falando com a pessoa certa. É o seguinte, depois das peças serem cromadas, polidas e algumas escovadas, elas passam por um último tratamento superficial. É uma espécie de banho estético para ficar ainda mais bonitas. Entendeu, Jean? Diferente de você. Leblon, olha que legal, a gente está no processo de galvanoplastia. Olha isso aqui, você sabe como chama? Isso aqui é uma gancheira. Jean,
eu tô adorando esse lugar. É o seguinte, eu fiquei sabendo com a nossa amiga Elô que as peças, depois de polidas e aprovadas, vão para o processo de cromagem através da eletrocondutividade. Sabia dessa? Tá sabendo, hein? Agora eu vou analisar a qualidade desse produto. Jean, sai pra lá que você não analisa nada. Quem sabe aqui é a Elaine. Ela vai explicar pra gente o processo de escolha das peças aprovadas e aquelas com algum detalhe indesejável. Elaine, explica pra gente como é que funciona. Assim, a gente tira a peça da gancheira, inspeciona ela conforme a nossa FIP, né? Se tiver dentro de todos os padrões, a gente embala ela e destina ela para o nosso cliente interno. Então você tem um produto luxo, que no caso seria eu, e o produto mais básico, que no caso seria o Leblon, é isso? É, por aí. Você concordou com ele, Elaine? Então, Leblon... Não, vou qualificar os dois como igual, então. Não, então, já que eu sou o luxo, você é o básico, eu vou continuar aqui a inspeção com a Elaine, tá bom? Leblon, então essa é aquela famosa máquina que você falou, o PVD? Exatamente, essa aqui é a famosa deposição física a vapor. Aqui é onde as peças recebem aquele banho estético para ficarem mais bonitas, lembra? Ah, entendi. Então aqui é o salão de beleza das torneiras, é isso? É, podemos dizer que sim. Ah, então eu vou entrar aqui, vai lá. Você fecha e eu vou sair bonito daqui, é isso? Não. Isso aqui é uma máquina de coloração das peças, não uma máquina de fazer milagre, entendeu? Então essa parte você pode esquecer, tá? Deleta, tá bom? Jean, essa fábrica aqui, os produtos são testados minuciosamente em cada processo de fabricação, sabia? Então por isso que tem garantia para a vida toda. Chegamos aqui no laboratório hidráulico da Ducol. Ô Leblon, você sabia que esse laboratório é um dos mais modernos da América Latina? É sério? É. Então vamos lá conhecer? Bora, vamos lá. Bora! Muito bem, meu caro galã, depois desse tour pela fábrica aqui, né, conhecendo o processo de produção das torneiras, chegamos no estágio da célula de montagem. Pô, então vamos testar. Edmar, ajuda a gente aqui a testar esse monocomando. Pera, Edmar. Opa! Tá aberta, mas tem que abrir a água aqui. Tá... Pera aí. Pera aí. Você me garante que ela tá prontinha pro uso? Garanto. Edmar garante, mas olha, eu tenho minhas dúvidas, porque Leblon que montou essa torneira e olha, não confio, hein? Mas eu recebi aula de gente técnica e expert na montagem dessas torneiras. Então agora vamos pro teste final para saber se ela tá pronta pro uso no dia a dia da dona de casa, no restaurante, é isso? Isso. Opa! Muito bom! Isso aí, galã, vamos. E aí, tá gostando aí do rolê na fábrica? Pô, tô gostando, mas eu tô cansado, cara. Eu vou pedir uma carona aqui, não, tá? fica tranquilo. Eu combinei com o meu amigo que eu fiz aqui, o Vagnão. Vagnão? Ele vai vir com um carro aí, ele vai passar aqui pegar a gente, a gente vai acabar de dar a voltinha tá de ali, carro. Vagnão, vou esperar o Vagnão. É esse mesmo, tá vindo aí. Mas o Vagnão é baixinho, não é? Não, ele é um pouquinho maior do que... Baixinho? Como assim baixinho? Vagnão, né? Vagnão, mas eu não tô vendo o Vagnão. Cadê o Vagnão? Ele tá ali dentro, fica tranquilo. Ih, rapaz, esse carro tá sozinho. Caraca, mano. Não tem ninguém aí, aí, tá cara. sozinho. Aí o carro sozinho, eu tô fora, brother. É o quê? Fantasma, cara. No Você Sabia de hoje, vamos falar sobre persianas e cortinas. Meu querido Johnny Boy, cara, eu tava folheando aqui. Você sabia que as cortinas de tecido trazem aquele aconchego pro ambiente? E tem uma outra função muito interessante. Controle da luminosidade no local. Isso é muito legal. Querido Leblon. Cara, sem falar na infinidade de possibilidades que a gente tem de decoração, de design. Dá até pra mesclar com outros tipos de persiana, de cortinas.
Muito legal. Cara, é verdade, muito legal isso aí. Principalmente quando queremos um ambiente totalmente escuro. Os rolôs e persianas de madeira são excelentes para isso. Eu, particularmente, adoro um ambiente escurinho. Ideal, né? Gostoso para relaxar, ficar em casa tranquilo. Aliás, nada como um ambiente com cortina de design. Muda completamente a atmosfera do lugar, né? Deixa chique. Deixa chique, deixa diferenciado, velho. E falando em diferenciado, eu tava lembrando agora daquele episódio que a gente fez com a Lina Bobardi lá na Casa de Vidro. Na Casa de Vidro. O que eram aqueles trilhos curvos, cara? E aquela cortina que parecia que faltava um pedaço embaixo, mas era o quê? Design, né? Cara. Mas isso dá uma liberdade pro arquiteto, então, trabalhar o design sem preocupações. Verdade. Dá até pra brincar com coisas de automatização na cortina. O quê? Eu tô falando de automação. Cortina automatizada? Cortina automatizada. Boy. Ó aqui, cara, eu tô com o controle na mão. Quer que eu te mostre? Você tá brincando, quero ver você de perto. Mostra lá. Caraca, cortina automatizada? Tô falando, cara, você não tá acreditando em mim? Cadê? Me mostra. Se liga na magia. Essa aqui? É. Caraca, cara, cortina tá vindo. Olha, então dá pra fazer isso sentado, né? Abre pra ver. Tá abrindo. Beleza. Tchau, cortina. Olha a luz, que beleza. Vou até pôr meu óculos. Meu querido Johnny Boy. Achei incrível essa cortina. Eu sei, né? Que você mostrou. De nada, Realmente, de nada. design, é prático, é confortável, né? Porque você tá daqui, você abre, você fecha. Nossa, realmente... Fiz até um mago, né? Você tá aqui do Eu que estou no Você Sabia, não sabia dessa. Agora, tem algo... Essa aqui, realmente, você não sabia. Ah, será mesmo? Você tá vendo que esse tecido? É usado na confecção de cortinas, certo? E tem uma tecnologia chamada retardante de chama. Mas como assim? Não propaga fogo? O que seria isso? Não propaga. Pô, brincou. E tem uma outra coisa. E sabe aquela fumaça tóxica que geralmente ocorre nos incêndios? Sei, aquela fumaça escura. Nesse caso aqui, ó, não ocorre. Não ocorre? Quer ver? Pô, mostra agora. Eu vou te mostrar. Vai botar fogo no set aqui de filmagem, não? Não, fica tranquilo, isso aqui é garantido. Tem tecnologia. Até porque nada é melhor do que segurança nos ambientes. Segurança em primeiro lugar, isso aí. Bom, vou querer ver com certeza, cara. Vamos lá que eu vou te mostrar. Vamos. Essa você certamente não sabia, meu amigo. Meu querido Johnny Boy, eu tenho um lema desde a primeira temporada. Promessa é dívida. Eu falei pra você de um tecido tecnológico, que é o retardante de chamas, e eu vou te mostrar agora. Você tá prestando atenção? Tô, mas vai botar fogo aqui no meio? Diante dos seus olhos. Parou. Presta atenção. Imagina que o lugar tá pegando fogo. Essa cortina aqui não iria ajudar esse fogo. Cara. Exatamente, ele não se propaga. E tem uma outra coisa. Aquela fumaça tóxica, nesse caso aqui, não tá acontece. saindo nada, cara. Vou fazer de novo pra você ver. Olha. Você tá olhando? Presta atenção. Tô prestando atenção. Olho fixo aqui. Ó, imagina que o lugar tá pegando fogo. Geralmente as cortinas são um baita combustível, né? Essa cortina aqui, sinceramente, aqui não. Aqui tem goleiro. E olha a fumacinha, É branca, não é aquela fumaça tóxica que nos causa uma dificuldade de respirar, tá vendo? O que eu faço com uma outra que não é o retardante de chamas? Bora. Eu acho que não, Zé Louco, cara, vai pegar fogo. É diferente dessa aqui. No quadro perfil, ela, Lucila Turqueto. Também conhecida como Casa de Valentina. Bom, eu montei o Casa de Valentina em 2008. Numa época que eu estava montando a minha primeira casa. E foi um processo muito interessante de descobrir exatamente o que eu gostava, como que eu me sentia à vontade nos ambientes, quais ambientes eu me reconhecia. Eu lembro até hoje de eu navegar e, na verdade, folhear muitas revistas. Porque tinham poucos blogs de decoração nessa época aqui no Brasil. Tinham muitos gringos, mas aqui no Brasil tinham pouquíssimos. E daí eu recortava. Tudo que eu me reconhecia, assim, eu achava que tinha a ver com o meu estilo, eu recortava e colava num caderno. Quando eu montei 2 cadernos lotados, eu falei, bom, e agora, né? Todas essas referências eu me conecto, mas como que efetivamente eu monto a casa? E daí eu chamei uma arquiteta e foi um processo super gostoso, fluido. E eu resolvi, então, montar o blog. Acho que digitalmente o mercado evoluiu muito
E a maneira com que a gente consome arquitetura e principalmente design de interiores mudou bastante. Muito por causa do digital. Então hoje todo mundo tem um acesso muito mais fácil, muito mais rápido, consegue pesquisar mais. Isso eu acho que impactou muito a maneira com que a gente vive. Eu agora estou num processo novamente de entender qual estilo se conecta comigo, porque eu estou montando uma casa nova aqui em São Paulo. E eu acho que é um processo muito interessante de autoconhecimento, porque além de, óbvio, a casa representar o que a gente acredita, a nossa história de vida, nossas bagagens, ela também aponta o que a gente quer ser, a maneira que a gente toca o nosso dia a dia, como que a gente se relaciona com as pessoas da nossa família ou com os amigos que a gente recebe em casa. Mas eu acredito que a nossa casa, então, ela reflita a nossa história e também o que a gente quer ser. E daí tem um termo que eu acho muito interessante, que eu conheci recentemente, que chama egotetura. Eu vou ler uma frase, é um trechinho curtinho de um psicólogo que chama Robert Sardello. Toda vez que a arquitetura se transforma em egotetura, passamos a viver e a trabalhar em um espaço inflado, oco e monótono, que não nos oferece nenhuma confiança. E isso daqui eu acho que tem muita conexão, porque ao longo de mais de 10 anos vendo casas, apartamentos, projetos, recebendo mensagem dos leitores e também dos arquitetos e designers de interiores, o que eu percebo é que a casa que as pessoas realmente querem não é a casa de showroom. O que acontece é que existe uma dificuldade em saber exatamente o que se quer. E daí é óbvio que quando a gente vai numa loja, quando a gente vai numa mostra de decoração, a gente acha tudo lindo. E a gente acredita que seremos felizes nesse ambiente. Mas não necessariamente. Porque eu cometi esse erro na minha primeira casa, quando eu estava montando o blog. Eu lembro direitinho que eu falei, eu quero a casa pronta. Eu quero a mesa de centro montada, eu quero as paredes completas. E daí eu consegui isso em pouco tempo. Em 4 meses a casa estava pronta. E daí quando eu chegava em casa, aquela mesa de centro não dizia nada efetivamente para mim. Na verdade, ela até me atrapalhava. Eu acho que é um processo que quando a gente está montando a casa, existe um anseio em ter a casa pronta. E daí a gente acaba caindo no erro de ter a casa de showroom. E não deixar a casa evoluir e amadurecer com o tempo. Então, eu acho que a gente vai se permitindo mais sentir a casa, deixar a casa amadurecer e entender como que a casa funciona pra gente. Eu também acho que as redes sociais, quando elas apresentam diversos estilos de casas, tamanhos de casas, casas que foram realizadas com diversos orçamentos, a gente vai percebendo que a beleza não necessariamente está ligada ao valor das coisas, ao valor financeiro. Mas às vezes há soluções, histórias, novas propostas, novos usos de mobiliário. Então a gente vai ficando um pouco mais flexível e a gente aos poucos vai se desvencilhando dessa casa que eu costumo chamar de casa cheque ao portador, que é uma casa que funciona para todo mundo, que ela obviamente é uma casa bonita, mas que ela é uma casa um pouco sem alma, que cai até nessa egotetura que eu li aqui. E na estreia do quadro Arte Design, a nossa convidada é a maravilhosa Mariana Palma. Como minha experiência como artista, ao longo dos anos, eu acho que me fez entender que eu acho que o mais importante no percurso de arte é o próprio percurso, não a obra. Então, eu vejo que o sentido do trabalho, ele vai se moldando com o tempo. Muitas vezes ele traz uma questão central que a gente retoma em vários momentos diferentes, através da pesquisa, da exploração da pesquisa, mas eu sinto que existe a cada
a cada dia, a cada mês, a cada ano, existe um alargamento da pesquisa do artista e por isso é muito difícil definir o que é que o artista faz. O que o artista faz é ser artista na maior parte do tempo. E para isso ele está sempre incorporando e trazendo para perto de si a experiência da própria vida e da própria obra, do fazer do artista, para construir uma espécie de universo, uma poética própria. E eu vejo que o meu trabalho, nesse momento, ele parte de uma determinada poética para tentar se aproximar de desdobramentos para ela e, com isso, vai mudando, vai adquirindo novos sentidos. E eu acho que é um pouco um movimento muito similar ao que acontece na vida, né? A gente vai expandindo a partir da própria experiência. Você não é alguma coisa antes de experienciar sê-lo. Dentro da faculdade, estudando, eu comecei a me apaixonar pela pintura, basicamente a pintura clássica, a pintura gótica e barroca, e que é uma pintura muito viva, onde as cores são muito, quase que saem da tela. Então eu acho que eu comecei a sanar o meu desejo de espaço com essas cores que podiam vazar da tela e fazer com que seu olhar entrasse numa vertigem ou fosse fisgado por isso de uma maneira quase hipnótica. Eu sinto que eu fui alargando esse hall de referências que partiram dessa imagem clássica para uma imagem contemporânea, mas uma imagem contemporânea que nunca perde um pouco essa referência da pintura clássica, seja ela na pintura ou na fotografia ou no próprio desenho. Então eu sinto que na pintura isso está muito mais evidente, talvez, com as questões implícitas ao barroco, como a busca de movimento, de ritmo, uma composição extremamente vertiginosa e saturada. E essa imagem final, para mim, se faz quando existe um equilíbrio dentro dessa saturação e dessa adição toda, né? Dessa vontade de empilhar quase que sem fim imagens de referências muito diferentes ou de origens muito diferentes. Como eu estava dizendo antes, eu acho que existe essa referência do barroco, da pintura clássica, que vem nessa vontade de adição, mas está também presente no movimento, na vontade de um ritmo. Então, todas as minhas telas têm um desejo de acender, de decantar, de escorrer, de repousar. Elas atendem sempre a um movimento do olhar e a ideia é que elas despertem uma sensação próxima no observador também. Sinto que eu tenho buscado pensar os trabalhos não só mais para a galeria, não só mais para o museu, mas para ambientes com características muito amplas, né? E não necessariamente controláveis. O cubo branco do museu, o cubo branco da galeria é um lugar de controle para o artista, é um lugar muito neutro, onde a arte fica muito potente, né, por ocupar, assim, ser o único significado do lugar, mas, por outro lado, eu tenho sentido que alguns trabalhos, nesse momento, precisam conversar, precisam de um lugar onde existam outros dados para que exista uma conversa. Então, dentro do processo das fotografias, eu resolvi imprimir algumas delas em tecidos transparentes, em musselines, em chifons, voal. E a minha ideia original era colocar muitos desses tecidos em camadas, como nas camadas da pintura, né, em layers, assim, sobrepondo um ao outro, e fazer um trabalho final onde eu conseguisse ver uma imagem a partir da outra, somar planos, né? Minha ideia é instalá-las em parques e em jardins, são obras para serem colocadas no lado externo, para serem penduradas nos galhos de árvores. Então, quando você caminha ou o vento perto disso, faz com que tudo isso tenha uma certa maresia e oscile, e isso faz com que você veja a imagem de uma maneira diferente também e interfira no que você está vendo. Você conseguir tecer quase uma história no caminhar. Então, a ideia desses tecidos é que você, conforme você ande, você conte o enredo da imagem, né? Ela se conclua no conjunto e não na obra única. Enfim, mas eu acho que os projetos, eu acho que o futuro do meu trabalho
é sair do espaço do cubo branco, é tentar colocar o trabalho em lugares com mais desafios, onde ele incorpore ele teça, ele se teça, né? Ele se entranhe, né? O tecido é uma tecelagem, né, vertical e horizontal, é isso aqui. Então, eu adoraria que a obra tecesse num ambiente onde ela seja apresentada, seja ela numa igreja, seja ela num parque, seja ela num ambiente de uma casa, mas fora da parede, reverberando o que está acontecendo ao redor. Na estreia do quadro É Pra Lá Que Eu Vou, escolhemos um destino de tirar o fôlego. Cheio de cultura, mistérios, histórias, gastronomia das boas. Gastronomia, aí é comigo. E paisagens paradisíacas. Ai, que saudade. Pra vocês, Belize. Tá deslumbrante. Hola, bienvenidos a bordo, adelante. Vini, estamos aqui no Panamá, momento conexão, né? Exatamente, porque esse aqui é o único voo Brasil-Belize e tem essa paradinha no Panamá. Bom, a gente começou a nossa aventura pelo oeste de Belize, no Hotel Cha Creek. Cha o quê? Well, hi, welcome to Cha Creek. It's really nice to have you guys around, all the way from Brazil, you know, where nobody knows about Belize, but we're happy to have you here in our little bit of jungle in on the Macal River with our friend Macali. Macali the dog. Porque aqui em Belize é o único país da América Central que a língua oficial é o inglês. Se fosse num outro país, chamaria El Marcos el Perro. Ali, buenos dias, como está, tio? Cheguei, tô pronto, hein? Pronto Gema, pra andar a que cavalo. é isso? Tinha que ser calça. Ninguém te avisou? Você achou que pra Belize era só trazer biquíni, né? Sunga? Aqui, ó, calça da Calzedônia, que tá com a gente pra qualquer ocasião. Então, bora andar a cavalo, gente. O Cha Creek fica localizado exatamente entre 3 rios que antigamente eram as hidrovias dos maias. Aqui é a fazenda orgânica do hotel, onde se cultivam 40% de todos os alimentos consumidos aqui pelos clientes. Aqui tem alface, tem couve kale, tem hortelã e dependendo da época do ano também se cultivam aí alguns vegetais como cenoura, abacate. A nossa aventura começou no Xunantunich. O Xunantunich é um sítio arqueológico da civilização maia. Fica a 110 quilômetros da cidade de Belize e de lá de cima, do topo do El Castillo, que nós fomos lá, você vai ver, você consegue avistar também a Guatemala, porque fica a 1 quilômetro da Guatemala. El Castillo é a parte principal do Xunantunich. A gente foi até conhecer o quarto do rei. A nossa viagem começa aqui no templo de Xunantunich, um sítio arqueológico da civilização maia, localizado a oeste de Belize, a 1 quilômetro da Guatemala. A gente vai mostrar muita cultura para vocês aqui. Não só cultura, né, Má? A gente vai mostrar muito design, porque os maias eram extremamente inteligentes. Para vocês terem uma ideia, há 3.000 anos atrás, eles já usavam um cimento muito similar ao que nós usamos até hoje, e é por isso que a gente vai ver essas estruturas maravilhosas dos templos, perfeitas, como se tivessem sido feitas
ontem. Exato. Nessa estrutura aqui, os maias realizavam alguns tipos de sacrifícios. Os arqueólogos descobriram que eles colocavam nessa pedra aqui um pouquinho de sangue por conta dos piercings e dos cortes que eles faziam para doar aos deuses. Então aqui funcionava como uma espécie de templo de sacrifício. Sabe por que eles se sacrificavam tanto, Vini? Claro que eu sei. Os maias faziam sacrifícios para pedir água aos deuses. E sem água, não tem alimento. E sem alimento, não tem vida. Essa estrutura aqui atrás é o El Castillo, é a maior estrutura aqui do Xunan Tunish e também a estrutura onde os maias moravam. Aqui você vai perceber que na primeira parte, na primeira camada, tem 13 portas representando as 13 portas do céu. E são 13 portas para confundir qualquer tipo de invasor que entrasse aqui. A segunda camada era onde morava a classe média e a terceira, a realeza, bem ali no topo, a 40 metros de altura. Nossa, Gi, parece que quanto mais eu subo, mais íngreme fica. Fica mesmo, Má, porque esses degraus eles foram construídos de um jeito que quanto mais a gente sobe, maior é o degrau para que você tenha que subir apoiando. E fazendo isso, você tá o quê? Tá reverenciando os deuses, porque a gente tá chegando perto deles. Que legal, a própria arquitetura faz a gente se reverenciar para os deuses. Isso que eles eram bem baixinhos, né? Tinham 1,5 metro de altura. Reverenciaram já? Reverenciou? Vini, você sabia que aqui uma arquibancada rolava festas políticas, batalhas, jogos? Aqui era também um posto comercial, né? As pessoas trocavam os seus produtos, o cacau, então era uma moeda de troca na época, os próprios alimentos também. Exato, porque esse rio que nós viemos, nós pegamos a balsa, era como se fosse a grande avenida aqui da civilização, então eles chegavam e trocavam. A gente vai visitar o cacau também, né? Eles foram pioneiros na acústica, então se você fala daqui de cima, a pessoa lá embaixo consegue ouvir, porque aqui funcionava como um estádio e também para o rei não ficar gastando a voz dele, né? Não é um bom lugar para se contar segredos. É verdade. Eu vou te contar um segredo então, Vini. Você sabia que eles abandonaram tudo isso aqui? Você sabe por que os maias abandonaram essa região? Você sabe por quê? Porque não tinha chuva. Ah, você tá melhor que o Leblon no Você Sabia, hein? Caraca, civilização maia. Muito maneiro isso, hein? História, cultura, tudo junto. Que maneiro. Mas, cara, aqui, hoje em dia, já é um país autossustentável. Aqui é um país tropical, cara, tem abacaxi, tem papaya, tem cacau. Então, é um país pequeno e que não precisa importar alimento, ele se autossustenta. Aí, Leblon, para você ter uma ideia, Belize é do tamanho do estado de Sergipe. Caraca. E o legal é que a cultura aqui também vem um conhecimento, né? Tem uma cultura aqui também de sustentabilidade, então uma consciência sustentável aqui no país. Né? No nosso hotel, por exemplo, né? Os papéis, os alimentos, tudo entra dentro de compostagem, reciclagem. Então, eu entendi, Vini, mas pô, você tá falando em sustentável, então eu já subi uma escada essa arquibancada aqui, pô, fazer uma comida pra gente que eu tô com fome, cara. Eu vim pra comer. Inclusive, ó, vai chover, acho que tá na hora, hein? Já tá na hora do almoço. Acabou de pingar aqui. Vamos nessa, então. Uau, Maria, que lugar incrível aqui. Como é que é o nome daqui? Xunan Tunish? Xunan Tunish. Significa donzela da rocha. Era o antigo fantasma aqui das ruínas antigas. Maria, faltou você, porque realmente Xunan Tunish merecia ser um quadro Portas Abertas, inclusive porque nós abrimos as portas até do quarto do rei. Belize é um país que tem 80% da sua economia vinda do turismo. É por isso que eles cuidam tão bem de tudo por aqui, da natureza, dos lugares e principalmente das pessoas. Nós que estamos vindo visitar. Da próxima vez eu vou pra Belize, nem que seja escondido na mala, hein?
O Vini vai nos levar para conhecer simplesmente um dos chefes mais estrelados de Belize, o Chef Rob. O Chef Rob, além de chefe, ele tem um programa de TV. E quando você vai lá apreciar aquela comida maravilhosa, você está simplesmente em frente ao mar de Belize. E que mar, hein, galera? Esse aqui é o Chef Rob, o chefe mais pá de Belize. É holandês, veio passar férias aqui em Belize há 22 anos atrás e tá aqui até hoje, de boa, passando férias, né? I don't believe one word you're saying. I have no clue. Mas o Chef Rob, ele trabalha só com ingredientes regionais, aqui em volta, numa área de 30 milhas no máximo no raio. Tudo muito fresco, o menu muda todo dia, certo? Yep. Like we said, we have a little salad with different types of tomatoes, watermelon, and some basil. And of course the kingfish, king mackerel, just sauteed quickly. We leave it medium. I like my seafood not overcooked. Little balsamic pesto. Enjoy. Bom provecho. Muitas graças. Perfeição. Aqui o Chef Rob sempre valorizando os ingredientes regionais, sazonais, um menu que muda todo dia. Então aqui o kingfish, selado levemente, com pesto à base de balsâmico e uma salada com 2 tipos de tomate, melancia e um outro balsâmico também maravilhoso aí. Let's go for the second course now. Let's go. Great. I could spend my whole life here eating lobster in the Caribbean with you, my friend. Well, maybe you should Very romantic, huh? Maybe you should say I give you a job and help me in the kitchen. I mean, sounds like a plan. So, this is what we're eating. We have some grilled fresh lobster directly from the ocean right here. We just grilled it with a little bit garlic, some garlic butter, a little bit of lime. We made it in Hollandaise, and we made it to keep it a little bit healthier with olive oil, so it's not as fatty, it's better for you, it's healthier. Some microgreens, fresh grilled asparagus, and a little bit of bread to soak it in, so enjoy, bom provecho. Chef Rob preparou uma lagosta que foi pescada aqui no Caribe essa manhã, com molho Béarnaise, que é um molho à base de gema de ovos, maravilhoso, com aspargos frescos e esses microgreens que se fala, que são os brotos que ele cultiva aqui na cozinha dele. Poderia viver essa vida toda aqui contigo, comendo lagosta, desfrutando das coisas boas da vida no Caribe e bebendo um belo vinho branco. Salud. Muito obrigado. Mas ainda falta o soufflé de chocolate. Frutos do mar, fresquíssimos e de sobremesa um soufflé de chocolate que dá água na boca. Porque o cacau de Belize é um dos melhores do mundo. Um dos melhores cacaus que tem no mundo. Right? Right. As you know, chocolate and corn, that's the food of the gods, food of the Mayan gods, and that's what we're eating right now. Brasileiros, venham na Belize. Esse é o sabor do design internacional do Belize com o Chef Rob. Thank you so much. Thank you, brother. Thank you.